semana foi uma semana, ao menos para mim, uma semana de muita reflexão. Geralmente, quando Deus começa a trabalhar algo na minha vida, Ele me deixa um pouco mais calado, ouvindo mais, falando menos. E já faz alguns meses eu tenho compartilhado de maneira direta, principalmente com o pessoal que está envolvido comigo no discipulado. Já faz alguns meses que Deus tem trabalhado determinado tema na minha vida. Um tema que não está sendo muito fácil, confesso para vocês. Para mim está sendo doloroso, trabalhoso, abrir mão de certos valores, de certo hábito adquirido ao longo de décadas. Só que aí o Espírito Santo, ele é tão amoroso, e ele começa a nos mostrar que aquele comportamento, aquela motivação, pode nos levar para um abismo com o passar do tempo. E o engraçado é que Deus é sutil, porque nós costumamos perceber o agir de Deus naquilo que é muito grande, naquilo que é muito espalhafatoso. Olha, Deus está operando. Mas nem sempre é fácil reconhecer quando Deus está trabalhando algo tão pequenino dentro do nosso coração. Às vezes vem um e avisa, vem outro e fala, vem outro e te aconselha, e você não dá ouvido, mas de repente vem aquela voz suave, gentil, do Espírito Santo, e começa a falar ao teu coração. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Amém? Você já passou a situação de o próprio Espírito Santo começar a colocar em você uma vontade, um desejo, algo que na sua cabeça, na lógica humana, você fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Mas aí ele começa a trabalhar de maneira tão carinhosa e você se rende a ele. Isso é apenas a introdução do que eu quero falar com vocês nessa manhã da parte de Deus. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre quais são as nossas motivações e, como consequência dessas motivações, quais são as nossas atitudes. Motivações e atitudes. As nossas atitudes, os nossos atos, eles dependem totalmente daquilo que está te motivando. Você não faz nada hoje se não for motivado por algo. Vou fazer uma pergunta simples. Se eu fizer uma pergunta aqui, por que você trabalha? Não responda, por favor. Se eu perguntar para você por que você trabalha, na cabeça de alguns veio automaticamente dinheiro. Preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não é nem ambição, não é nem, sabe, não é nem avareza, é necessidade. Pastor, eu trabalho por necessidade, eu tenho contas para pagar. Essa semana eu vi um vídeo fenomenal. Para quem não sabe da história, além de pastor, nas horas vagas eu sou veterinário. Sou sim. E trabalho na universidade dando aula. E essa semana eu vi um vídeo que eu achei fantástico. Existem muitas críticas, né, à classe de médicos veterinários, dizendo que são mercenários, que deveriam trabalhar por amor aos animais e não cobrar e coisas parecidas. E aí essa semana eu vi um vídeo de um ex-aluno que foi fantástico. Ele pegou um calhamaço de boletos e colocou a seguinte legenda: pagando as contas com amor. E ele pegava um boleto, dava um beijo e colocava de lado. Pegava a conta de luz, dava um beijo e colocava de lado. Querendo dizer que nós podemos pagar as coisas com amor. Infelizmente, não dá para pagar contas com amor. Você tem que pagar com dinheiro. Então, se eu te fizer essa pergunta simples, por que você trabalha? Alguns de vocês vão pensar automaticamente, pelo dinheiro, pelo recurso, porque eu tenho que honrar com as minhas obrigações. Eu preciso pagar contas. Mas pode ser que algum de vocês tenha uma motivação diferente. Pastor, eu trabalho porque eu simplesmente sou apaixonado pela minha carreira. Eu sei que o dinheiro
tem mês que vem, tem mês que não vem, tem mês próspero, tem mês mais difícil, mas eu simplesmente, eu sou fascinado pelo efeito do que o meu trabalho causa, prosperando, abençoando, trazendo alegria para a vida de alguém. São duas motivações para a mesma pergunta. Mas aí eu te pergunto, essas duas motivações vão fazer o camarada agir de maneira igual? Ou cada motivação vai ter uma atitude? Possivelmente aquele que trabalha pensando apenas no dinheiro, no recurso, ele vai ter uma atitude voltada para ganhar o recurso, para ganhar o dinheiro. Enquanto aquele que trabalha e consegue enxergar no seu trabalho algo mais sublime, algo mais prazeroso, algo que o preencha por completo, potencialmente, essa motivação vai trazer atitudes muito mais dignas e muito mais parecidas com aquilo que Jesus espera. Eu posso te fazer uma pergunta. Por que você se casou? Por que você quer casar? Não responda, amém? Cuidado, seu esposo, sua esposa pode estar aí ao lado. Alguém pode dizer, eu me casei porque eu quero ser feliz. Eu preciso de alguém para me completar. Ao passo que outro pode responder, eu me casei para fazer alguém feliz. Porque eu quero completar alguém. São duas motivações diferentes. A primeira, potencialmente, vai trazer atitudes egoístas. Porque eu me casei para que eu seja feliz, para que a pessoa me complete, e essas atitudes egoístas vão se demonstrar no dia a dia. Na falta de afeto, na falta de atenção, na falta de carinho, na falta de cuidado. Sempre pensando em si mesmo. Ao passo que a segunda motivação, que diz eu me casei porque eu quero fazer alguém feliz, eu quero completar alguém, eu quero abençoar alguém. Essa segunda motivação, potencialmente, vai trazer atitudes de amor, de compreensão, de paciência, de mansidão, tudo isso que a gente precisa para um casamento feliz. Vocês estão aqui comigo, amém? Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Motivações e as atitudes que decorrem das suas motivações. Quais são nossas motivações, igreja? Quais são nossas motivações? Sabe, em determinado momento da palavra, Deus fala com uma série de homens e mulheres de Deus dizendo, me apresente as suas motivações. Quando Jó estava reclamando, quando Jó estava ali, depois de muito sofrer, e ele começou a pensar, mas eu não fiz nada de errado para Deus, porque eu estou passando por isso. É claro que a gente não costuma falar essa parte do livro de Jó, a gente só fala os 2 primeiros capítulos, quando ele não murmurou, e só fala o capítulo 42, quando ele foi restituído tudo em dobro. Mas no meio, entre esses capítulos, tem um momento que Jó começa a discutir com seus amigos, e começa a dizer, eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando por isso? E aí Deus vira para Jó e fala, Jó, vem cá, me apresente as suas motivações. Vem, entre em... Ele não usa a palavra discussão no sentido de briga, mas ele, venha discutir o assunto comigo, vem conversar comigo sobre isso. Ele fala no profeta Isaías a mesma coisa, fala para Israel apresentar as suas motivações. Vem, Israel, vem conversar comigo, meu povo. Me apresente as suas motivações, e aí então eu posso entender o que vocês querem. O que eu vou falar agora é muito sério. Sabe por que tem certas coisas que entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e aquele probleminha tá lá? Sabe aquele probleminha? Sabe aquele? Aquele de estimação. Sabe aquele que a gente carrega já há um bom tempo? Tem até nome já tem roupinha. Tem quase um porta-retrato lá na estante com problema lá. A gente tira uma foto do problema e põe lá para ficar lembrando dele. É quase alguém da família já. Eu estou aprendendo da parte de Deus
que muitos dos nossos problemas de estimação não estão nas atitudes em si. Começa mais fundo. Começa antes. Ah, é que eu tenho uma atitude errada, pastor. Eu tenho um certo... Assim como eu tenho um problema de estimação, eu tenho um pecado de estimação. É uma atitude que eu vivo cometendo, eu vivo errando, e é por isso que eu não engreno. Sim, não está errado. O problema é que antes de uma atitude, vem uma motivação. Será que nossos problemas crônicos não estão causando atitudes erradas crônicas? Porque as nossas motivações estão erradas? Está na hora da gente repensar um ponto da nossa vida. Está na hora da gente repensar alguns pontos importantes. E eu quero ler com vocês a palavra de Deus no livro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo estava escrevendo essa carta para o povo de Filipos, e ele começa dizendo exatamente isso. Se nós temos alguma motivação em Cristo, se nós somos exortados, somos corrigidos, se nós somos confrontados no nosso caráter, se nós temos alguma comunhão com o Espírito Santo, se nós temos profunda compaixão e afeição. Sabe o que eu descobri ao longo desses últimos meses? Que não existe transformação causada pelo homem dentro do próprio homem. Espera aí, pastor, o que você está falando? O que eu vou falar é meio óbvio, mas difícil de ser vivido. Nós só somos transformados nas nossas motivações se, e somente se, o Espírito Santo de Deus vier sobre nós e fizer isso. Não tem como. Ninguém acorda de manhã e fala: uhul, que ótimo dia para transformar meu caráter. Eu vou ser diferente. E geralmente quando você acorda empolgado para transformar algo na sua vida, você quer corrigir o quê? Atitudes. Você quer mudar o quê? Seus hábitos. Você quer transformar o quê? Ações. Não adianta, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Estou falando isso porque Deus tem trabalhado isso no meu coração. Se nós não trabalharmos nossas motivações, nossos atos serão sempre sem sentido. Eu vou dar um exemplo. A pessoa vem para a igreja, ela, sei lá, era um alcoólatra, agredia a esposa, fazia coisas lícitas no trabalho, ilícitas para poder ganhar dinheiro a mais. Era uma pessoa que não se preocupava com nada e ninguém. Aí ela entra e vem para a igreja. Graças a Deus não é o caso aqui do aprisco. Mas às vezes ela entra numa igreja e determinada igreja vai exigir dela um novo comportamento de roupa, de linguajar e de aparência. E aí ela passa a usar determinada roupa, ela passa a se vestir como crente, ela passa a falar como crente. Paz do Senhor, irmão, glória a Deus, varão, aleluia. Ela aprende o crentez, é um linguajar próprio. E ela começa a ter uma aparência de que foi transformada. Mas qual a motivação dela de transformar tudo isso? Infelizmente, não estou julgando, mas na maioria das vezes, e eu sei porque eu passei por esse processo, na maioria das vezes essa atitude é decorrência de uma motivação de pressão social. A pessoa está sendo pressionada na igreja a andar, a se vestir, a falar como os outros fazem. Então, por uma questão de pressão social, essa pressão social motiva ela a não ficar excluída e ela começa a agir igual todo mundo age. Mas o problema está lá dentro. O problema
Está lá dentro. De nada adianta uma transformação externa se a motivação não é Jesus. Amém? Vocês estão aí ainda? Apesar de tudo, nossa motivação tem que ser Jesus. Olha o que ele fala, se nós estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, e essa motivação não é a motivação errada, não é a motivação ambiciosa, gananciosa, não é a motivação egoísta. Se estamos em Cristo nos traz a motivação correta, automaticamente nós temos exortação da parte de Deus, como Ele está fazendo conosco hoje, e automaticamente nós temos comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, eu volto a dizer uma coisa que é óbvio, se o Espírito Santo não mudar o nosso caráter, nós não conseguimos mudar por força própria. Nós só conseguimos mudar atitudes, mas é Ele quem nos traz a motivação correta à tona. E hoje, nessa manhã, eu estou te convidando a fazer uma reflexão. Qual é a tua motivação dentro do seu ministério? Qual é a sua motivação dentro do seu casamento? Qual é a sua motivação através do seu trabalho? Estamos tendo atitudes que todo mundo tem, mas por quê? Porque muitas vezes a nossa motivação é igual a de todo mundo. Pastor, quer dizer que pode ser que eu estou fazendo alguma coisa há 20, 30, 40, 50, 60 anos de maneira errada? Sim, eu estou aprendendo isso. Eu comecei a aprender que, por mais de 20 anos me dedicando ao ministério, algumas coisas que eu julgava corretas não passavam de motivações humanas, carnais, ambiciosas. Ao passo que a motivação correta sempre faz com que a gente dê além do que a gente pode imaginar. O amor, por exemplo, a gente pode tentar fazer ele na força, na marra. Ah, Deus mandou, eu vou fazer, e eu vou tomar a decisão. Mas quando a motivação te enche, quando a motivação correta preenche o seu coração, você faz coisas inimagináveis. Você já reparou isso? Já reparou? Vocês se lembram quando começaram? Vocês são casados. Lembra como começou o namoro? Se lembra? Faz tempo, né? Lembra do comecinho de namoro? O que a gente não fazia, né? Cadê os homens de plantão? O que a gente não fez, né? Olha, eu não sei vocês. Eu andava 1h20 a pé. 1h20. Sem necessidade. Só para ir acompanhando ela até a casa dela. E depois voltava mais 1h20 a pé, até minha casa. Nossa, pastor, não tinha ônibus? Não tinha, mas era um lugar assim tão fora de mão, que precisava pegar 3 ônibus diferentes. Então vamos andar, é mais fácil. Assim rende mais a conversa, passa mais tempo. 1h20. O que era a motivação? De estar com quem você gosta, de conhecer a pessoa, de gastar tempo com ela. Por outro lado, deixa eu contar uma história para vocês. Certo dia eu me atrasei muito. Comecinho de namoro. Me atrasei muito. Tive um problema na faculdade e cheguei com mais de 1 hora de atraso. Mandei notícia, avisei que eu ia demorar. E aí, quando eu estava chegando perto da casa dela, eu achei uma floricultura aberta. E eu pensei, vou amenizar o problema. Lembra disso, meu amor? Não tinha dinheiro para nada naquela época, para nada. Os poucos trocados que tinha no bolso deu para comprar uma rosa. Foi o suficiente. Comprei uma rosa, cheguei atrasado com a rosa na mão e disse, me desculpe o atraso. Acabou o problema. Acabou o problema. Mais de 1 hora atrasado, o problema desapareceu assim, ó. O que eu aprendi com isso? Que toda vez que eu me atrasasse, era só fazer o quê? Levar uma rosa. Olha a motivação da criatura. E assim foi. Eu me atrasei uma segunda vez, depois de alguns meses, uma terceira. E eu aprendi, de maneira sem vergonha,
que toda vez que eu me atrasasse, era só passar na floricultura e resolver o problema. E eu fiz isso ainda mais umas 4, 5 vezes. E todas as vezes ela esquecia. Esquecia do problema do atraso. Mas a minha motivação, qual era? Por que eu comprava uma flor para ela? Porque eu queria agradá-la? Porque eu queria que ela se sentisse bem? Porque ela merecia uma flor? Não, eu comprava uma flor para ela porque simplesmente eu queria me livrar da bronca. Vocês estão me entendendo, amém? Qual é o resultado disso? Chega um dia, a pessoa começa a ficar esperta, né? É curioso. Quando você chega no horário, você nunca traz flor. Você já reparou? Que quando você chega no horário, você nunca traz flor, mas as poucas vezes que você se atrasou, você sempre trouxe uma flor. Peraí, tem alguma coisa errada nisso. O que aconteceu? Literalmente a casa caiu. Ela descobriu o meu segredo. E aí não dava mais para comprar flor. Ela não percebeu, mas depois eu comecei a comprar ela com chocolate, com outras coisas assim. Depois de um tempo, caiu a ficha e falei, não, o que eu estou fazendo está errado. Eu estou tentando somente me livrar. Eu sei que parece simples o exemplo que eu estou dando para vocês, mas olha o que está por trás. O esposo, a esposa, eles não conhecem 100% do nosso coração, mas Deus sonda os pensamentos e os corações. Deus esquadrinha o mais profundo da nossa alma. Você acha mesmo, como você acredita que fica o coração de Deus quando Ele vê você fazendo algo só para se livrar de uma bronca? Quando Ele vê você ajudando alguém lá fora, orando por alguém, somente porque você quer glória, porque você quer honra para si próprio. Como será que fica o coração de Deus quando Ele vê você indo para o seu trabalho, murmurando, reclamando, fazendo aquilo por pura obrigação para trazer dinheiro para a tua mesa? Será que realmente Deus pode, pela palavra dele, ele tem o poder, mas será que pela verdade que ele decretou, ele vai declarar a bênção sobre você? A nossa motivação só pode ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Pastor, como eu faço? Eu sou culpado disso? Não, meu irmão, eu não estou dizendo que você é culpado. De maneira alguma eu venho aqui nessa plataforma para te acusar, até porque eu estou sendo trabalhado por Deus nessa área. Porém, o que eu quero te fazer entender é que você foi programado por uma sociedade ao longo de décadas para pensar e agir de uma maneira. E eu estou te afirmando hoje com todas as letras que a maneira pela qual você foi programado para agir está totalmente fora da vontade e da verdade de Deus. E ou nós abrimos a porta e falamos, Espírito Santo, vem transformar minha maneira de pensar, trabalha e muda as minhas motivações, ou nós fazemos isso, ou nós vamos ser, desculpe a verdade, cristãos medíocres e rasos. Rasos. Você é cristão? Sou. Por quê? Porque eu vou na igreja de domingo, canto lá junto com todo mundo, levanto minhas mãos, ouço uma pregação, assisto vídeo no YouTube, depois me reúno uma vez por semana com meus irmãos lá num grupo de estudo. Tá, mas cadê as suas atitudes? Não, minhas atitudes são essas. E fora dessas atividades da igreja, quem é você? Como você demonstra o seu amor cristão? Ah, não, fora disso eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então a gente começa a tratar o reino de Deus como uma mera religião. Religião que, por definição, controla nossas atitudes. Vocês estão me entendendo, amém? O reino de Deus é muito além de religião. O reino de Deus é muito além desse templo. O reino de Deus é muito além do que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. O reino de Deus é a glória de Deus sendo manifesta através da minha vida, da tua vida, aonde a gente estiver. Principalmente dentro da nossa casa. Principalmente. E depois em outros lugares. Onde a gente trabalha, onde a gente se diverte, onde a gente cuida da saúde. O reino de Deus, para ser expandido, precisa começar dentro de nós. E para começar dentro de nós, só com comunhão no Espírito. Se Deus não fizer isso, Ele fala aqui, ó. Porque se nós tivermos essa motivação, nós vamos ter só um modo de pensar. Um só amor, um só Espírito, uma só atitude.
Vamos lá no próximo versículo que diz assim, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Segunda dica do dia. A primeira é que nós precisamos transformar nossas motivações e só o Espírito Santo pode fazer isso quando nós damos liberdade. A segunda dica mais importante do dia é: comece, mesmo que inicialmente sem a motivação correta, mas comece a cuidar um pouco mais, no bom sentido, do interesse dos outros. No bom sentido, né? Não vai cuidar da vida dos outros, naquele sentido ruim de ficar fazendo fofoca e bababá. Mas aprenda a cuidar do interesse alheio. Quanto mais você pensa em si próprio e você ignora o interesse alheio, menos você encontra o Espírito Santo, menos você encontra a motivação correta. É um segredo simples, gente. Olha, eu estou aqui, estou com um problema X. Aí alguém vem e põe lá no grupo, naqueles milhões de grupos que vocês têm aí de WhatsApp. Alguém põe lá no grupo: ore por mim que eu estou... E aí na nossa cabeça vem: ah, mas eu estou com um problema, ele que ore por ele. Cada um com o seu problema. Cada um resolvendo as suas próprias lutas. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, é nos ensinar a ser menos egoístas. Eu falo por experiência própria. Se tem uma criatura nesse mundo que parece que tinha egoísmo impregnado no DNA, essa criatura sou eu. É incrível. É incrível. Sempre pensando no que eu posso ganhar com isso. Eu estava sempre pensando qual eram as vantagens que eu teria, onde isso poderia me levar. Eu me lembro de certa fase da minha adolescência que eu só fazia amizades baseadas em interesse. Baseado em: será que esse cara pode me ensinar matemática? Que eu estou mal aqui, eu preciso de alguém que me ajude a entender esse teorema. Ah, aquele cara entende, eu vou virar amigo dele. Ou aquele outro ali: rapaz, aquele tem carro, eu não tenho carro ainda. Pô, esse cara pode me dar carona. Eu vou ficar amigo dele. Eu era assim. Graças a Deus, eu era. O Espírito Santo começa a nos mostrar: ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Todo mundo se aproxima de alguém com algum interesse. Calma. Por um lado é verdade. Você se aproxima de Jesus por quê? Acorda de manhã e fala: ah, vou adorar Jesus do nada. Não. Geralmente a gente vai atrás daquele que pode resolver nosso problema. Se fosse assim, você não procurava um médico especialista XYZ para tratar o seu problema. Todo mundo vai atrás de alguém por algum interesse. Sim, a diferença é: uma vez resolvido o seu problema, você se afasta. Uma vez resolvido o teu problema, você fala: não preciso mais dele. Ou você passa a fazer parte do círculo daquela pessoa e começa a ver onde você pode ajudá-la. Eu vou dar um exemplo bem simples falando de igreja. A coisa mais comum que a gente vê é o seguinte: a porta se abre, alguém entra, alguém nos procura no final do culto: pastor, eu estou com um problema tal. E aí a gente começa a encaminhar essa pessoa. É um problema, sei lá, no casamento? Vamos encaminhar para um curso, vamos orar, vamos aconselhar, vamos fazer visitas. Ah, é um problema financeiro. A gente começa a aconselhar, começa a orar e assim por diante, envia para o curso do CRAU. Ah, é um problema com os filhos, manda para o curso de educação de filhos, vai, ora, visita. Nós ajudamos a pessoa a resolver aquele problema. Entenda bem, olha a frase que eu usei. Nós ajudamos, nós não resolvemos o problema de ninguém aqui. Então eu já preciso avisar vocês, né, caso você está chegando agora: ah, a igreja vai resolver o meu problema. Não, a igreja não resolve o problema de ninguém. A igreja mostra o caminho que Jesus preparou para você. Nós o ajudamos a resolver o seu problema, mas o problema quem tem que resolver é você junto com Deus. E aí a gente encaminha a pessoa resolve o problema. Uma vez resolvido o problema, não preciso mais da igreja. Meu problema foi resolvido. O que eu faço? Volto para a minha vida, minha rotina. Sabe quantas vezes eu vi isso acontecer ao longo dos anos de igreja? Você tem ideia de quantas vezes eu vi isso acontecer?
Sem exagero, sem exagero. Centenas, não estou dizendo para exagerar, centenas de vezes. Por quê? Porque eu resolvi o meu problema. Para que eu vou continuar ali? Para que eu vou me envolver com o problema do outro? Para que eu vou me envolver com o problema do Cleito? Para que eu vou me envolver com o problema do Augusto? Para quê? Eles que se virem. Resolvi meu lado. A motivação. Vocês já foram numa igreja? Sem citar nomes, é claro. Mas já aconteceu de vocês entrarem numa igreja? Ninguém te cumprimentar? Ninguém. Ninguém falar bom dia, boa tarde para você. Você assistiu um culto, até foi um ótimo culto, uma boa pregação. A pessoa que sentou ao seu lado nem sequer disse com licença. Acabou o culto, todo mundo se levantou e parecia que era um monte de zumbi indo embora. Ninguém continuou falando com você, ninguém te cumprimentou, ninguém deu a mínima para você. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Já passaram por isso? Algumas pessoas já passaram por isso. E aí eu pergunto, mas que igreja é essa? Pela palavra de Deus, não é igreja, é qualquer outra coisa. É religião. Mas não é igreja. A igreja não anda por ambição egoísta. Não vou nem entrar no mérito do dinheiro, tá? Senão eu vou ficar falando aqui que quem vai pecar sou eu. Nada façam por ambição egoísta. Não, eu preciso fazer só um comentário. Só um. Prometo, só um. Eu fiquei assustado com uma coisa que o próprio pastor Jairo me contou agora há pouco. Eles estão aqui trabalhando. Quem acompanhou o trabalho deles no ano passado sabe do que eu estou falando. Curso de segunda-feira, curso de terça-feira, curso na quarta, curso na quinta. Eles estão a semana inteira trabalhando, dando um tempo que eles não têm, com a motivação correta de transformar famílias, de abençoar os lares. E aí ele está me falando que algumas igrejas estão ligando para ele. Igrejas. Pastor, quanto você cobra para vir dar o curso aqui na minha igreja? É a mentalidade que está aí fora. É a mentalidade que está aí fora. Tudo é dinheiro. E aí o pastor tem que ensinar a Bíblia para eles. Gente, olha, Jesus falou aqui, de graça receber, de graça você dá. Tem que ensinar isso para pastor, gente. Tem que ensinar isso para pastor aí fora. Porque tem pastor, infelizmente aí fora, que a cabeça, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A segunda a gente dá, finge que não ouviu, né? Nada façam por vaidade. E aí começou a entrar um pouco do meu problema, do que Deus começou a trabalhar comigo. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Já reparou que a dificuldade que a gente tem de considerar o outro melhor que eu? Não, eu sou melhor. Eu sei mais. Eu estudei mais. Eu faço mais. Eu me dedico mais. O nosso problema é que a sociedade foi formatando a nossa cabeça para fazer comparação o tempo todo. Você, desde criança, aprende a ser comparado. Desde o começo. Você nasce, nasceu com 5 quilos. Glória a Deus, que meninão. Não, esse aqui nasceu com 2,9 kg. Já foi comparado logo na maternidade. Esse é mais bonito. Esse é mais feio. Esse é mais alto. Esse é mais baixinho. Esse é mais forte. E esse é um magrelo. Desde criança, você é treinado na sociedade para ficar se comparando. É assim ou não é? Aí quando muda, quando entra a fase adulta, o que muda? Esse tem dinheiro, esse não tem dinheiro. O que muda é isso. Aí ninguém mais quer saber se você é bonito, se é feio, se é gordo, se é alto, se é magro. Quer saber se você é rico ou se você é pobre, ponto. A sociedade, ela fica em cima da tua cabeça. O mundo articulado por Satanás, ele vai trabalhando o tempo todo para você ficar se comparando. E aí qual é o problema? O problema é que a gente vem para a igreja e a gente começa a ler um pouquinho de Bíblia, começa a estudar um pouquinho, começa a crescer nos dons e a gente mantém o padrão de comparação. Eu oro mais do que fulano, eu leio mais Bíblia do que ciclano, eu ando mais no espírito do que Beltrano.
E baseado nessa comparação, a gente acha que está ótimo. Bom, eu estou melhor que a média. É assim ou não é? Deixa eu contar uma coisa muito séria para vocês. É muito sério o que eu vou falar agora, diante do Espírito Santo de Deus. E Deus me dê graça e ousadia para falar o que eu vou falar. Há uns 2 anos atrás, eu estava conversando com um pastor amigo meu que mora em outra cidade. E esse cara me falou um negócio que me chocou. Me deixou chocado, como talvez alguns de vocês fiquem. Mas depois eu pensei e falei, tá certo. Ele disse o seguinte: você já reparou que nós, eu, você, nós não somos pastores porque nós estamos no centro da vontade de Deus? Nós só somos pastores porque a gente é os melhorzinhos. Aí eu, como? Ele falou, a gente só é pastor porque a gente se destaca um pouquinho a mais. Um pouquinho. A gente é uma porcaria também. Aí eu fiquei meio chocado com ele. Falei, não, que é isso, rapaz? Tem um chamado, tem uma promessa de Deus, tem o Espírito Santo na minha vida. Aí eu vim para casa e comecei a olhar para meus pecados, meus erros, minhas manias, meus defeitos. Falei, ele tem razão. Ele tem razão. Eu tenho razão, eu não sou pastor porque eu estou no auge da minha vida no Espírito Santo, porque eu estou na plenitude do que Deus tem para mim. Eu sou pastor porque eu estou um pouquinho acima da média da grande maioria. Pouquinho, tá, gente? É um pouquinho, né? Não pensem vocês que eu estou anos-luz, não. Eu estou aí 1%, talvez, na média, acima, por isso. O Edinho me falou um negócio interessante um tempo atrás, eu gostei da colocação dele. Perguntaram para ele, eu acho que foi lá no curso de teologia, por que você quer ser pastor? Aí uns falavam, eu quero ser pastor porque Deus me chamou, porque eu quero espalhar o reino. E a resposta do Edinho me deixou fascinado. Eu falei, isso que é sinceridade. Por que você quer ser pastor? Porque tem muito pastor ruim por aí. E eu quero ser um pouquinho melhor. Eu achei o máximo isso. Eu achei o máximo. Tem muita gente ruim por aí brincando de ser pastor. Ô pastor, você está azedo hoje. Não, gente. Eu estou dizendo que a nossa motivação está nos tornando cristãos e líderes cristãos fazendo a coisa errada, na hora errada, do jeito errado. As atitudes não estão condizendo com o coração de Deus. É aquela perguntinha simples. Se você for fazer alguma coisa, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Como Jesus reagiria na sua situação? Jesus faria o mesmo. Vocês estão me entendendo, amém? Nossas motivações têm que ser puras. Nossas motivações têm que ser sinceras. Nossas motivações têm que ser cuidar do interesse dos outros. Pastor, eu tenho um problema demais. Por isso, certa vez na minha vida, eu estava enfrentando um problema pessoal muito grande. Uma dificuldade que eu estava enfrentando com uma questão de saúde dos meus pais. E eu ficava naquela, né? O pastor me convidava, vamos lá, nós vamos fazer um trabalho social com as crianças num bairro pobre e tal. Pastor, não dá, eu tenho que orar pelos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus pais. E aí vinha depois o pastor, olha, a gente vai fazer lá um ensaio, vai ter um teatro e tal. Pastor, não dá, eu tenho que cuidar dos meus pais. E eu fiquei assim por alguns meses. Até um dia que Deus levantou uma profeta. Sabe aquelas moedas do coquinho? Sabe? Aquelas do coquinho? Aquela senhorinha do coquinho, que já vem rodopiando na tua direção? Deus levantou uma dessa. Estou lá na igreja, e veio a senhorinha do coquinho lá, rodopiando. Parou na minha frente, na hora que parou as pernas já treme, né? Você sabe que vai vir bomba. Você sabe. Você sabe quando está errado. Não adianta. Na hora que ela parou na minha frente, a perna já tremeu. Eu falei, lá vem. Mas essa senhorinha do coquinho, me deu um esculacho. Você não tem vergonha na sua cara? Um menino cheio de saúde, cheio de graça de Deus, deixando de ajudar o outro, achando que você vai resolver o problema da tua casa. E ela não sabia de nada, tá? Profeta mesmo, profeta. Você não tem vergonha, ela usou esse termo, você não tem vergonha nessa sua cara. Enquanto você não estender a mão e não se dedicar a abençoar a vida de alguém, achando que você vai resolver o problema da tua casa, você não pode nada. Quem pode é o Espírito de Deus.
cria vergonha nessa cara, vai fazer o que o pastor está mandando e deixa que Deus cuida dos seus. E eu falei, depois dessa, né? Fiquei com medo de apanhar da irmãzinha. Aí chegou o fim do culto, virei lá pro pastor. Na época eu trabalhava com jovens, né? Isso lá em Salto Grande, faz tempo. Perto de Ourinhos, 400 quilômetros daqui. Começo da minha conversão. Falei pro pastor, o que você vai fazer amanhã? Nada. Não, pastor, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Você tem que arrumar o que fazer amanhã. Não, Rogério, segunda-feira é minha folga, de segunda é meu dia de descanso. Falei, pastor, e na terça? O que você vai fazer na terça? Tem que arrumar alguma coisa para eu fazer, eu quero fazer alguma coisa. Mas você não vive ocupado? Não, agora mudou tudo, pastor. Mudou tudo. E assim foi aquela semana. Na terça a gente foi fazer uma coisa, na quarta outra, na quinta outra. Chegou uma hora que ele falou, vou trazer tua cama aqui para minha casa, né? Dá um sossego, menino. Curiosamente, o que aconteceu lá em casa? Eu nunca estava presente, eu não estava lá mais para resolver o problema. Quem foi lá cuidar do problema para mim? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. No comecinho da minha conversão eu aprendi facinho isso aqui. Se a gente se dispor a abençoar a vida de alguém, tudo que é o seu problema, toda a carga, toda a dificuldade que você tem, o Espírito Santo cuida. E mais lindo do que isso, às vezes ele levanta alguém para ir cuidar para você. Porque isso é igreja, uns aos outros, um cuidando do outro. Quanto mais individualista, quanto mais egoísta, quanto mais a gente se apega no problema, menos chance nós damos para Deus trabalhar. Tem gente que fala, que pessoa chata, toda hora fica compartilhando pedido de oração. Chato é você, meu irmão. Que nem ora por ele, por ela, e ainda fica reclamando. Deixa a pessoa compartilhar. Se ela está compartilhando, que ela confia no corpo de Cristo que vai orar por ela. E o resultado vem. Amém? É assim que funciona. Uns pelos outros. E eu vou acelerar, senão eu vou ficar falando a manhã inteira aqui. Versículo, se você for adiante, no versículo 5 ao 8, fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas o qual ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Terceiro ponto. Primeiro ponto, motivação correta para ter atitude correta, isso só vem do Espírito Santo. Precisamos abrir essa porta. No segundo ponto, a gente viu que tem um segredinho de Deus. E o segredo de Deus está em você compartilhar, em você não agir de maneira egoísta, mas você se preocupar e agir em favor dos seus irmãos. E o terceiro ponto é, não haja de qualquer maneira em favor dos seus irmãos. Se for para ir com má vontade, não vá. Se for para reclamar, orar por alguém reclamando, tem que orar aqui, né? Fazer o quê? Né? Me colocaram na lista, agora eu tenho que orar. Não faça. Não apenas se dedique aos problemas dos outros, mas faça como Cristo Jesus, siga o modelo. Gente, eu estava falando de comparação, né? Comparam você desde a infância. Aí chega na fase adulta, querem comparar quem é o mais espiritual, quem fala mais em línguas, quem ora mais, quem fica mais tempo em jejum. O problema é que a nossa comparação não vale de nada. A nossa comparação é mais ou menos assim. É a mesma coisa que quiser comparar, sei lá, quem consegue pular mais alto um salto com vara. O professor Denis que está aqui para nos auxiliar. Dos teus atletas, quem é o que salta mais alto? Qual é a metragem que ele salta? Quanto? 3,30 metros. Você tem mais de um atleta que salta isso. O que salta em segundo lugar melhor, quanto mais ou menos ele alcança? 2,50. É uma boa diferença, não é? 80 centímetros. É uma boa diferença ou não é? Vamos lá, você vai entender melhor. 100 metros rasos. Teu melhor atleta faz em quanto hoje?
11 segundos e 10. Meu Jesus. É muita coisa, é muito rápido. O segundo melhor atleta faz em quanto? 11:10, 11:20. Detalhe, 11 segundos e 10 centésimos de segundo. E o outro, 11:20. O que eu estou tentando falar para vocês é que se a gente ficar se comparando entre nós, não vai ser nada brutal. Se a gente ficar comparando quem canta melhor, a diferença vai ser 10%, 15%. Um canta melhor que o outro. Quem toca melhor, quem dedicou mais tempo, estudou mais, vai estar ali. Se nós compararmos quem prega melhor, não, porque eu prego melhor, eu tenho mais conhecimento, eu estudei 10% a mais, eu estudei 20% a mais, eu estudei o dobro do que o outro estudou. As nossas comparações humanas, e escutem o que eu vou falar para vocês, são furadas. Porque a nossa comparação no Evangelho só pode ser feita com uma única pessoa. Quem é? Jesus. E aí, meu irmão, se a gente pega Jesus num salto com vara, tem que subir muito essa vara, essa barra. Se a gente pega Jesus numa corrida, a diferença não vai ser de 10 milésimos, centésimos de segundo. Ele vai estar anos-luz na nossa frente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, amém? Nós somos treinados na sociedade a ficar comparando um com o outro, e aí a gente acha que está bem. Por exemplo, como você sabe que você está bem financeiramente? Pastor, estou sem dívida. Mais do que isso. Estou sem dívida, estou com a casa paga, estou com um X investido no banco, estou com o carro que eu quero, estou com não sei o quê, estou viajando, blá, blá, blá. Tá. Por quê? Como que você sabe que isso tudo está acontecendo? Não é só um número absoluto. Você fica inconscientemente se comparando com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu parente, com o seu pai, com não sei o quê. As nossas certezas nem sempre são absolutas. Elas são relativas a alguém. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente acha que está bem porque a gente compara com o outro. Por exemplo, às vezes a vaidade me pega aqui, vocês já viram isso várias vezes, hoje, por exemplo, e aí a gente fica se comparando com outras igrejas. E aí você fala, não, nós estamos bem. Nós estamos bem porque aqui a gente não cobra para ninguém ouvir o Evangelho. Só que a nossa comparação é furada. Porque quando eu pego a própria igreja Aprisco e eu comparo com o padrão que Jesus quer dela, meu irmão, a gente está enrolado. A gente tem que orar muito. A gente tem que jejuar muito, a gente tem que ser muito mais humilde, a gente tem que fazer muito mais, fazer. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não se compare com o seu vizinho, não se compare com o seu irmão na sua cadeira ao lado, não se compare em nada. Em saúde, em dinheiro, em espiritualidade, se compare com alguém, então se compare com Jesus. Ele é o padrão, ele é o padrão ouro, ele é aquele que era, que é e que há de ser para toda a eternidade. Ele é o nosso alvo. Não somos nós mesmos. Amém? O que isso implica na prática? Na prática a gente para de julgar os outros. Ei, você vê, você que não ora, também por isso que está assim. Se eu ajo igual a Jesus, eu não tenho esse pensamento do meu irmão. Eu tenho um pensamento de, o que eu posso fazer para esse meu irmão orar mais? Olha a motivação, olha a atitude. Se eu tenho o pensamento de Cristo, puxa, meu irmão está passando por um problemão. Mas lógico que está passando por um problemão. Fica lá fazendo coisa errada, sonegando imposto, agora vem o retorno. Essa é uma atitude, baseado numa motivação. Agora, se a motivação é de Cristo, puxa, meu irmão pecou. Mas eu também pequei. Jesus me perdoou dos meus pecados. Então Jesus perdoou ele também. Então o meu papel é ir lá e ajudar ele a sair dessa situação. É totalmente diferente. Amém? Sem julgamento. A gente não está aqui para apontar o dedo um para o outro. A gente não está aqui para falar mal disso, daquilo, do pastor, do louvor, da igreja. Gente, se for para falar mal, me chama. Eu sei um monte de coisa de mim que vocês não sabem. Chama, pastor. Ela também sabe. Ela sabe mais ainda. É assim que funciona. Mas o nosso padrão
é Jesus. Ele, quando nós seguimos, imitamos ele. Eu não vou nem entrar mais no detalhe por causa do horário. Tem gente que fala, tem uma frase do Billy Graham que faleceu recentemente, um dos maiores pregadores que esse mundo e evangelistas que esse mundo já viu. O Billy Graham, ele diz, a maior façanha da humanidade não foi o homem subir ao céu e pisar na lua. A maior façanha que a humanidade já viu foi o próprio Deus descer e pisar na terra. Ele deixou a glória, ele deixou tudo. Ele deixou todos os anjos que estavam ali adorando ele para vir nesse mundo em carne. Passar a mesma raiva que eu e você passamos todo dia. Passar sede, fome, sono, cansaço. Mais do que isso, ele se humilhou em servir a humanidade e escolheu a morte mais humilhante possível para aquela época, que era a morte na cruz. E ele fez isso pelo meu pecado, pelo seu pecado. Não para que a gente fique apontando o dedo e julgando um ao outro, mas para que o Espírito Santo use a minha vida para abençoar a vida do outro. E aí eu te pergunto, pastor, para encerrar, agora é sério. Pastor, eu entrei aqui precisando resolver uma série de problemas. Eu te dei a fórmula. Pega esses problemas, põe numa caixinha, coloca aqui de lado. E enquanto isso, vai falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, muda as minhas motivações. Para que as minhas atitudes sejam compatíveis. Para que eu me dedique ao outro. Para que eu cumpra o teu reino, expandindo ele através de amor, de compaixão, de misericórdia. Para que eu tenha as mesmas atitudes que Cristo. Para que o próprio Senhor Jesus seja o meu padrão de vida, de caráter, de fé. E automaticamente, quando você terminar essas orações, e não só numa questão mágica de segundos, mas ao longo dos dias, dos meses, ao longo que o Espírito Santo for trabalhando tudo isso em você, você continua deixando o teu problema ali na caixinha. Porque quando Deus trabalhar tudo isso que nós estamos conversando hoje, quando você for abrir aquela caixa, vai por mim, ela vai estar vazia. Eu sei do que eu estou falando. E eu desafio vocês a terem essa atitude de fé nessa manhã. Amém?